Pronto. Sabe o que eu acho foda? O quê? A gente tava dormindo com um cobertor pesadão. E aí eu falei, agora tá começando a esquentar. Sim. Aí eu guardei o cobertor pesadão. E aí o que aconteceu? Voltou a esfriar. Que ódio. Você sabe por que isso, né? Por quê? Já avisei que vai dar merda isso. Por causa do Rei Leão. O ciclo sem fim? É, o ciclo Oh, besta. É só porque eu achei o ponto exato pra colocar essa piada. Ok. Então, bora? Toma uma? Hoje a gente tá tomando um vinhozinho. Exatamente. Porque tá frio. Não acho que tá tão frio assim, mas sim, tá frio. Ah, mas um friozinho de leve já é uma desculpa pra tomar um vinhozinho. Como é que é o negócio? Um friozinho de leve já é uma desculpa. Você vê, eu nem bebi direito e já tô trocando as palavras. É. Ok. Sobre o que nós vamos falar hoje, Léo Mogli? Então, a gente vai falar sobre coisas que eram muito importantes e deixaram de existir. Como você que domina mais essa área, eu queria que você fizesse a introdução desse tema. Então, outro dia a gente tava debatendo sobre essas coisas que, assim, quando a gente era mais novo, elas eram essenciais na nossa vida, pré-internet, né? Velho! E não só com a internet, mas com várias tecnologias que surgiram, elas simplesmente deixaram de existir de um jeito muito assustador. Mas como assim? Quando você diz de um jeito assustador, você tá querendo dizer o que exatamente? Como é que eu vou explicar? 1 hora depois. Quando eu era mais nova, a gente tinha um costume de ir na locadora pegar filme pra assistir. E aí, num espaço muito curto de tempo, não só o hábito de pegar filme deixou de existir, como a própria locadora em si. Tipo, uma década? Não foi tanto tempo assim, não. Foi mais. Não foi tanto tempo assim, não. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque, primeiro, as fitas deixaram de existir. Depois, os DVDs deixaram de existir. Não. Ah, tá ok. Então, o que foi que aconteceu? Conta pra mim, professor. Não, o que acontece? Você tinha muitas locadoras, e aí você teve o primeiro baque, que foi a Blockbuster. Quando a Blockbuster chegou no Brasil, inclusive a Netflix era acionista da Blockbuster. Na verdade, a Netflix era uma divisão da Blockbuster para aluguéis online, mas tipo, era aluguel físico mesmo. E aí a Blockbuster no Brasil, ela ficou por mais ou menos uma década, onde ela colapsou todas as locadoras, porque, tipo, as locadoras, elas tinham uma quantidade de filmes limitadas, né? A Blockbuster também, mas eles tinham um volume muito maior de locações. E eles podiam deixar você alugar muito mais que uma locadora local não deixava. Então, as pessoas começaram a migrar para a Blockbuster e eles sempre colocavam num ponto estratégico de um bairro. Então, tipo, era um local que todo mundo ia em algum momento da semana. Em Bangu, você tinha no centro de Bangu uma Blockbuster do lado de um supermercado, que era o Sendas. Então as pessoas, querendo ou não, sempre iam fazer alguma coisa no final de semana no centro de Bangu, e aí passavam na locadora, porque a locadora tinha aquele macete: se você alugasse na sexta-feira, você só entregava no domingo. No domingo não, na segunda-feira. Ou se você alugasse no sábado, também só entregava na segunda-feira. E a Blockbuster deu a possibilidade de você não ter que ir no horário que a Blockbuster estava aberta. Eles tinham lá um depósito onde você só colocava a fita e eles, tipo, beleza, você entregou. Se você vai na segunda-feira, 11 horas da noite, você devolve, tu devolveu no dia certo. Isso foi década de 90 e anos 2000. Pra década de 10, você começou a ter o declínio porque você tinha muito DVD e aí muitas locadoras não conseguiram fazer a troca a tempo, porque o aparelho de DVD ele se popularizou muito rápido, mais rápido que o DVD. Isso. Como é que é? É, mais rápido do que o VHS, isso que eu tô querendo dizer. Depois disso, você começou a ter algumas expansões da banda de internet. Com isso, a gente começou a alugar menos, porque também a gente já estava perdendo esse hábito,
Porque você ficava lá no final de semana inteiro baixando um vídeo, né? E aí você começou a cultura do torrent, que é a cultura do torrent também, que nem era o torrent na época, era o Kazaa que eu lembro que eu usava. E aí você pegava vídeos, essas coisas todas, e você assistia filmes. E a galera começou a, quando pegava um filme, queimava um DVD pra poder, tipo, ter ou pra emprestar pros amigos. Então, tipo, as locadoras começaram a entrar em decadência também aí. Aí, passa-se mais um tempo, você tem os streamings chegando com a Netflix, que eu acho que a Netflix, ela chegou com força entre 2012 e 2014 no Brasil, assim. Entendi. Falando um pouco dessa questão do fim das mídias físicas, né? Uma coisa que fez muito parte da minha infância era quando a gente queria ouvir uma música, a gente tinha que ficar esperando ela no rádio tocar e aí gravar a fita. E aí, esses aparelhos, gravador, Walkman de fita, depois Walkman de CD, essas coisas, eram mídias que, assim, a gente não imaginava ouvir música sem elas, né? E aí, muito rapidamente, assim, coisa de não ser assim, eu não sinto que teve exatamente uma transição, sabe? O tempo, eu acho, emocional, ele é diferente do tempo físico, né? Então, não sei exatamente quantos anos levou para um Walkman de CD ser substituído por um torrent, um arquivo MP3. Mas a impressão que a gente tem hoje é que antes você não podia escutar música sem ser dessa forma. E aí hoje eu sinto que você não consegue escutar música de outra forma que não seja streaming. Se ainda consegue baixar arquivos MP3, se ainda consegue procurar músicas na internet de um jeito ou de outro, mas mais comum é você ouvir pelo streaming, você tem que ter um serviço de streaming. E parece que mídia física não existe mais, né? Eu lembro que quando as minhas primas mais novas, que hoje elas estão com 20 e tantos anos, 25 anos, tem a minha prima que eu acompanhei a infância dela. Eu lembro de quando eu ia na casa delas e elas, tipo, tinham uma biblioteca de DVDs com os DVDs da Xuxa. O Xuxa só para baixinhos. E aí, de repente, do nada, isso sumiu. E aí você se vê meio que escravo de empresas, né? A gente começou a assistir a série do Chaves e eu achei interessante porque a série do Chaves, ela tá no Max. E no Max, você tem algumas temporadas de Chaves que eles colocaram lá pra você que quiser assistir, que não conhecer Chaves, né? A gente tem que levar em consideração todas as gerações, né? As mais novas talvez não tenham passado a infância com Chaves igual a nossa geração passou. Mas o Chapolin tá no Prime Video. Então, assim, você ainda tem que lidar com o fato de que tem algumas coisas que estão num lugar e outras coisas estão em outro lugar. E você paga por esse serviço, né, para poder ter acesso a essas coisas. Mas aquilo ali não é seu. No final do dia, se eles quiserem tirar do catálogo, aquilo ali não te pertence e você não tem mais como assistir. Antes, você tinha pelo menos alguma coisa, aquele seu filme de estimação que você gostava de assistir em determinadas datas e tal, você pegava o DVD ou a fita cassete, colocava e assistia. Hoje você praticamente não tem isso mais, essa garantia de que aquele filme seu de conforto vai estar lá te esperando. Só não tem se você não quer. Houston, we have a problem. A questão é que a pirataria, ela popularizou muito, né, as coisas. Mas, ao mesmo tempo, você também, mesmo pela pirataria, você fica com acesso limitado às coisas. Tem alguns filmes mais antigos, das décadas de 30, 40, 50, que a não ser que você vá em acervos de colecionador ou você vá em serviços de streaming que são especializados nisso, que você não tem acesso nem por meio da pirataria, né? Então, eu queria falar muito sobre isso. Eu entendo e eu concordo parcialmente com esse ponto. Mas eu tenho um contraponto a isso. Se a gente fosse ser transportado para um tempo atrás, tipo, para a década de 90, a dificuldade não seria a mesma, talvez até maior? Porque agora a gente consegue online rastrear e ver aonde é que pode ter uma cópia daquilo. E aí a gente vai ver se a gente tem viabilidade de ir ou não.
Na década de 90, a gente tinha a dificuldade de fazer essa pesquisa. E eu não tô aqui falando que, nossa, não, isso é legal. Eu tô falando só que, às vezes, a gente tem uma memória saudosista, uma sensação saudosista. Nossa, antigamente... Eu acho uma merda a gente não poder ter uma música que a gente, entre aspas, compra. Um livro que você compra virtualmente no seu Kindle não é seu. É uma locação que a Amazon deixa claro naquelas regrinhas que a hora que ela quiser, ela pode tirar aquilo ali. Ela, tá te cedendo o direito de leitura daquilo ali. Ela não tá te vendendo o livro. Quando você compra um livro físico, o livro é seu, você pode levar ele pra qualquer lugar. Você pode, inclusive, fazer de bancadinha pra subir o teu monitor. Inclusive, a gente podia botar aquela foto que tinha o Game of Thrones, né? Pode ser, se a gente achar. Sim. Mas, enfim, eu acho uma merda a gente não ter a posse das coisas. Mas a gente ficar nessa de... não, porque hoje a gente não tem, antigamente a gente conseguia. Será que a gente conseguia mesmo? Minha pergunta não é nem uma pergunta, é uma provocação. Porque a gente fica com a sensação de que, antigamente a gente ia conseguir um filme cult da década de 50 que hoje eu não consigo em nenhum streaming. Mas aí, antigamente, tu ia conseguir em qualquer locadora? Saca o que eu tô propondo? Sim, a sua provocação. Pra refletir. Outras mídias que eu sinto um pouco falta delas, porque, de certa forma, elas eram fontes confiáveis. Lista telefônica. Era uma coisa que, assim, era o Google de antigamente. Pior que era. Eu formei em jornalismo usando lista telefônica. A gente precisava, às vezes, sei lá, de um economista. E a gente não tinha uma fonte porque a gente era recém-formado ou estava na faculdade, precisava entrevistar alguém. Pesquisava na lista telefônica e achava. Uhum. E era uma fonte confiável. Não existia um Brasil paralelo da vida. Normalmente, se a pessoa estava na lista telefônica, ela era um profissional e ela era confiável. Uma coisa que muitas pessoas mais novas que talvez estejam ouvindo a gente não vão saber. Quando eu passei no vestibular... Direto do túnel do tempo. Tá aí uma coisa que muita gente nova não vai saber o que é vestibular. É tipo o Enem, só que... Antes de existir o Enem, existia um negócio que cada faculdade fazia que se chamava vestibular. Que era uma prova que você tentava naquela faculdade para você passar e ingressar na faculdade. E como que você sabia que você tinha passado ou não no vestibular? As faculdades publicavam nos jornais impressos o resultado e o seu nome estava lá. Tinham faculdades que publicavam não só em jornais, mas no próprio campus da faculdade. Eles imprimiam a lista com o nome. Deixa eu só fazer um parênteses. No Rio de Janeiro, você só tinha um jornal que publicava, que era a Folha Dirigida, e você queria saber, você ia na faculdade para poder saber. Porque primeiro saía na faculdade, depois saía no jornal. Agora, os outros jornais estavam um pouco se fudendo pra galera que saía. Mas assim, isso é no Rio de Janeiro. Não sei como é fora do Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte era parecido. Tinham outras mídias também que era praticamente impossível você fazer coisas sem elas, como por exemplo, eu sou de uma geração que meu pai não tinha muitos recursos financeiros. Então, às vezes, a gente passava a semana, por exemplo, ele queria colocar gasolina no carro. E R$10 de gasolina antigamente era muito dinheiro. E aí ele colocava esses R$10 de gasolina e como que ele pagava? Ele pagava com cheque. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Que é uma coisa que praticamente inexiste nos dias de hoje. Eu sei que ainda existe cheque, mas ainda mais com o Pix agora, dificilmente as pessoas usam cheque. Mas era uma coisa que, financeiramente falando, muita gente usava. Também não era popularizado o acesso a cartão de crédito igual é hoje, né? Qualquer banco está te oferecendo 1, 2 cartões de crédito, independente do cliente que você seja. O que acontece é que eu lembro que eu fiz a minha conta universitária muito nova. Eu era recém-entrada na faculdade.
eu já tive acesso a cheque e já passava cheques de todos os valores. E eu lembro que a vida financeira de muitas pessoas na década de 90 meio que girava em torno disso, né? E aí, hoje, praticamente, você não vê mais pessoas dando cheque ou pedindo cheque. E tinha toda uma regra, né? Você tinha o talãozinho que você anotava o número dos cheques e tal. E aí hoje meio que sumiu isso. É bizarro como que as coisas mudam assim. E quando a gente vê, aquilo ali já deixou de existir. Então, minha primeira conta foi uma conta universitária. Eu tive direito a um talão de cheque. Quando eu me mudei pra cá, eu acho que eu encontrei ele. E ele estava do jeito que eu vi da última vez. Com apenas 4 folhas usadas. Das quais 2 eu usei pra mim e 2 eu emprestei pra uma amiga. Porque a gente estava fazendo um curso esse que eu fiz com o Renan. Depois que eu tinha terminado o curso de inglês, aí teve o curso extra. E aí tinha uma menina lá que se chamava Mari, ela trabalhava tudo direitinho, só que ela não tinha como pagar na hora. E aí eu tava com cheque, porque eu não sei por que eu estava andando com cheque. Porque eu acho que eu tinha que andar com cheque, né? Eu achava que eu tinha que andar com cheque. Pura irresponsabilidade! E aí ela acabou perguntando se eu poderia dar, assim, tipo, algumas folhas de cheque, passar o cheque, né? E aí depois ela pagaria, trocaria, assustaria. E aí eu falei, tá tranquilo, porra, tipo, todo sábado tu tá aqui, não tem como. Porque se ela ia fazer o curso, não tinha como ela não aparecer lá. Passei o cheque e depois ela pagou e me devolveu o cheque, aí eu rasguei, o caralho é 4. Depois nunca mais usei cheque na vida, ou seja, meu talão de cheque teve só 4 folhas usadas. Depois, nunca mais. Você só usou um talão de cheque na vida? Sim. Caralho. Eu nem usei um talão de cheque, eu só usei 4 folhas de talão. De um talão de cheque. Oh. E eu descobri que, você sabe que no caixa eletrônico você tem direito a tirar até 10 por mês, né? Você pode fazer 2 saques, se eu não me engano, 2 ou 4 saques. Atualmente? Atualmente. Caralho. E pode imprimir algumas folhas de cheque. Caramba. Se não for no caixa 24 horas, é no caixa da própria agência. Aí varia de cada coisa. Mesmo o básico te dá um direito lá. Tem uma quantidade que eu não lembro de cabeça. Isso me fez lembrar que eu tive um Amex, cara. Muito tempo que eu não lembrava disso. Quando eu entrei na faculdade, eu recebi a oferta de ser cliente do American Express. E aí era ótimo, porque era assim, nossa, sem anuidade. Só que a pegadinha tava, se você não usar... Errou! Quer dizer, se você usar o cartão de crédito, porque se você não usar, você tem que pagar. Aí acabou que eu resolvi cancelar, porque tipo, porra, a porrada no mês era pesada. Era tipo, uns R$18 na época, que R$18 era algo pesado. Sabe que você falando assim me fez refletir sobre um negócio que não deixou de existir e era muito importante e ainda é? O quê? Nome sujo. As pessoas tinham antigamente muita preocupação com o nome sujo, e hoje ainda é uma preocupação. Isso não deixou de... Mesmo a gente passando por várias trocas de moeda e várias mudanças com relação a como que o dinheiro se comporta, o uso do dinheiro e tudo mais, pipipipopopó, essa questão do nome sujo ainda é uma questão. Isso porque você não teve aula minha de administração financeira. Ah, pronto. Por quê? Não, eu tô brincando, mas eu sempre falei pros meus alunos que, assim, pobre é que tem essa preocupação com ter nome limpo. Porque quem tem dinheiro de verdade vai rolando dívida, vai empurrando, vai jogando pra frente. Inclusive, existe uma prática no mercado, e eu não sei se tem um projeto de lei, ou se... Eu acho que é um projeto de lei para impedir a pessoa de criar vários CNPJs. Porque o que acontece atualmente? Eu crio a minha empresa. Aí a minha empresa fale. Ou, tipo, ficar devendo pra caralho no mercado. O que eu faço? Ao invés de pedir concordata, eu abro uma nova empresa. Que o meu CNPJ tá limpinho. E aí eu posso fazer tudo de novo. Pedir empréstimo, fazer os caralho a 4. O quê? Eu não acredito. Claro que o mercado, né,
já entendeu que tem algumas pessoas que fazem isso e aí fazem uma busca no CNPJ quer dizer, no CPF ligado àquele CNPJ. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, eu tenho um CPF. Aí a pessoa pega o meu CPF, pega o meu CNPJ, procura o CPF, descobre o meu CPF e joga pra buscar outros CNPJs ligados ao meu CPF. Aí você faz a lista de todos os lugares que tem CNPJ vinculado ao meu CPF. Se algum deles ou vários deles tiverem dívidas, a galera fala, aquele ali eu não posso emprestar dinheiro, aquele ali eu não posso vender. Isso a gente sabe por quê? Porque a gente conversou com a Emily me contou essa história. Existe um informante entre nós. Bom, parece que a maior parte das coisas que eram importantes e deixaram de existir tá tudo ligado à mídia física, né? Parece que a internet meio que destruiu tudo relacionado à mídia física. Você falou de livro e eu acho que livro é uma das últimas mídias físicas que reside firme e forte, assim. Você ainda consegue entrar numa livraria e comprar livros, assim, normalmente. Não os melhores livros, né? Porque se você for olhar os mais vendidos desse ano, é tudo livro de colorir. Mas pelo menos você consegue comprar. Mas é que tá, não sempre foi eu vou botar várias aspas aqui. Livro merda que era o livro mais vendido, o livro que tava lá sugerido por alguém, porque alguém dizia que aquele livro era o livro foda pra caralho, saca? É assim, acredito eu, baseado em porra nenhuma, que bons livros não necessariamente eram os mais vendidos, mas eles tinham uma vendagem boa. Do mesmo jeito que eu acho que hoje em dia bons livros ainda têm uma vendagem boa. Mas sim, eu acho que tem muita gente que lê mangá em celular, Kindle, né? Porque agora já tem a possibilidade de ler livro em celular e em Kindle, essas coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o contato físico e o que é meio contraditório, porque o livro físico pra mim tem todo eu tenho todo um receio de não estragar o livro, né? Não esgarçar ele, não marcar os caralho a quatro e devolver pro plástico direitinho do jeito que eu abri. Mas eu não gosto de ler livro no Kindle, assim. Eu acho que quando a gente tá viajando, eu até aceito muito bem. Mas no dia a dia, King Wolf, assim, parece que eu, tipo... parece que a gente tá lendo pra caralho. Pra caralho, assim. A gente nem tá lendo tanto. Mas, assim, se eu tivesse lendo... No dia a dia, eu preferiria muito mais o físico. Eu gosto do contato do papel, assim, de ter contato com o papel. São coisas que eu gosto, assim, tipo, ter contato com papel, ter contato com madeira, andar descalço. São paradas... Bob Goods. Hã? Colorir Bob Goods. Bob Goods? Você não sabe o que é Bob Goods? Não faço nem ideia. Pô, amor, você é muito offline. O que é Bob Goods? É um tipo de livro de colorir. Ah, tá. Ok. Não, mas assim, Ah, não, eu não gosto muito de livro de colorir, eu não vejo muito sentido. Eu também não gosto, porque eu já não gostava de colorir quando eu era criança. Imagina agora que eu sou adulta. Mas tem gente que gosta de colorir porque diz que relaxa. A questão pra mim não é essa, a questão é que eu vou ficar extremamente frustrado. Porque assim, você sabe como eu gosto de fazer as coisas e eu gosto de fazer bem feito. Você é obcecado. E aí, eu vou ter que me aperfeiçoar em pintura. Se eu for pegar um livro de colorir, eu vou ter que me aperfeiçoar em pintura pra poder fazer sombra, pra poder fazer transição. Isso vai me deixar extremamente frustrado. Não, eu nunca fui boa de colorir, de pintar, de desenhar, de nada disso. Então, assim, não contem comigo. Agora, tem alguma outra mídia que você acha que era muito importante e deixou de existir? Cara, eu vou te falar que CDs feitos para viagens de galera. Ah, isso era muito legal. Isso era foda pra caralho. Inclusive, Renan, que já foi citado neste podcast, ele fez um DVD... DVD não, ele fez um CD com várias músicas que a gente viajou. Viajou a Patsy do... Papo Delas. Viajou Gabi, Glauco e Débora, se eu não me engano. Era essa galera no carro. Caralho, era muita gente. Sim, porra, era um gol quadrado. Cabia geral. Foi no gol... Deixa pra lá. Vou cortar isso aqui. E a gente, tipo, ficou ouvindo na Ponte Rio-Niterói e, pô, a viagem inteira, saca? De playlist eu sinto falta. Isso era foda pra caralho, porque hoje em dia você faz uma playlist, aí aquilo que você falou,
Se o streaming decide tirar, acaba aquela tua playlist. Agora eu lembrei que a gente começou a falar sobre isso porque eu tava reclamando. Quer dizer, eu não tava reclamando. A gente tava comentando da minha playlist de corrida, que eu fiz uma, mas eu não tenho a original, porque a original saíram várias músicas do streaming e aí eu fiquei capenga. E uma coisa que é interessante eu tenho no meu celular alguns CDs completos, assim. Tipo, eu tenho algumas discografias. Eu tenho a discografia da Iggy Azalea. Iggy Azalea. Eu tenho a discografia do Reckless. E eu tive a discografia completa do Beatles, mas aí Beatles eu não sou tão fã assim, então eu passei adiante. Enfim, é melhor não entrar muito nesse... Leo Mogli Edições.